Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai querido, na Sua presença. Muito gratos, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de levantar, de saber, meu Deus, que hoje vai ser o melhor dia das nossas vidas, de poder fazer boas escolhas no Senhor, de poder encarar novos desafios, de poder fazer algo diferente, algo impactante, meu Deus, de não terminarmos esse dia da mesma forma, com a mesma fé, com o mesmo espírito, com as mesmas atitudes, com a mesma forma de falar, de pensar, de sentir, de reagir. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos favorece, de estarmos no melhor lugar do mundo, que é na Sua presença, meu Deus. Eu peço, abençoa o nosso povo, abençoa os que aqui estão comigo, abençoa os que estão pela transmissão, pela rádio. Abençoa, meu Deus, que cada um saia de uma forma diferente. Que não seja eu, meu Deus, mas que seja o Senhor falando aos corações. Porque se depender de mim, meu Deus, apenas, vai ser mais um protocolo, mais um culto, mais um dia, mais uma obrigação cumprida. Mas se o Senhor nos ajuda, se o Senhor nos abençoa, se o Senhor entra e domina, e é pelo poder do Teu Espírito, meu Deus, as pessoas são impactadas. As pessoas que querem, que aceitam que a palavra entre, que quando o Senhor bate a porta, elas abrem, e o Senhor pode entrar e ter comunhão com essas pessoas, meu Pai. Então eu peço que cada um abra o coração, para que o Senhor entre e faça a diferença. Para que o Senhor entre e transforme aquele modo de viver, aquele modo de sentir, de pensar, aquela fé que muitas vezes é apenas uma religião, mas não tem fé, não tem resultados, não tem bênção, não tem fruto, não tem progresso. E se não tem progresso, não há felicidade. Então que o nosso povo veja, meu Pai, sinta, toque essa prosperidade, que toque esse progresso, que veja a mudança na sua vida, veja a mudança no seu espírito, veja a mudança na sua família, veja a mudança na sua saúde, no seu financeiro, nos seus negócios, nos seus resultados, meu Pai. Abençoa o nosso povo, abençoa. Se houvermos feito alguma coisa que temos entristecido o Teu Espírito Santo, que temos criado uma barreira entre nós e o Senhor, que o Senhor nos perdoe. Porque nós não somos praticantes do pecado. Nós pecamos, nós erramos, mas nós não queremos. Nós não temos prazer nisso, nós não temos alegria em desagradar o Senhor. O nosso prazer é em Te adorar. Adorar com as nossas atitudes, com a nossa boca, com os nossos pensamentos, com a nossa língua. Nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia de nós. Abençoa as famílias, os casais, abençoa os negócios, abençoa tudo que essa pessoa se propuser a fazer. Que o Senhor esteja à frente, guiando, dirigindo, encaminhando para o lugar certo, dando um norte, um rumo, para que essa pessoa vá para o caminho que Te agrada, meu Deus. Que não seja a minha cabeça, que não seja a dela, mas que seja a cabeça do Senhor. Que seja o Senhor dirigindo essa pessoa, meu Deus, através da palavra, através de percepções, através de relacionamento íntimo, vivo com o Senhor. Não tenhamos aqui, meu Deus, pessoas que praticam apenas uma religião, mas que têm conhecimento de quem é o Senhor, do que o Senhor é capaz de fazer, que tenham experiências verdadeiras com o Senhor, que não sejamos números, mas que sejamos aqueles faróis, meu Deus, aqueles que se destacam no meio da multidão, que se destacam, meu Pai, que sejam a luz que dissipa as trevas, que quando chega no ambiente, numa casa, numa empresa, numa situação, meu Deus, que chegue de uma forma diferente, que venhamos a transbordar, meu Deus, do Senhor, que venhamos a transbordar de integridade, de amor às pessoas, de longanimidade, de equilíbrio,
de integridade, meu Deus, no trato, nos negócios, nas alianças, em tudo, meu Deus, que temos que fazer. Porque nós não estamos aqui por nós mesmos, meu Deus. Porque tudo que nós somos é porque o Senhor tem nos dado condição. E se nós não temos mais, é porque não demos condição ainda do Senhor, porque tudo vem do Senhor. A saúde, a vida, o ar que nós respiramos, tudo vem do Senhor. E nós temos que reconhecer, meu Deus, nós somos fortes apenas quando estamos cheios do Teu Espírito. Do contrário, somos apenas pedaços de carne, meu Deus, delicados, frágeis, incapazes de fazer qualquer coisa. Uma simples gripe, meu Deus, pode debilitar uma pessoa. Mas quando nós temos o Senhor na nossa vida, tudo, meu Deus, acontece. O que era impossível se torna possível. Porque o Senhor nos dá graça, o Senhor nos abre portas, o Senhor nos dá entendimento, sabedoria, inteligência para fazer proezas. Como nós vemos em tantos exemplos da Sua palavra, meu Deus, pessoas improváveis fazendo proezas. Então seja com cada um, meu Pai, e que cada um seja com o Senhor. Cada um se abra e dê condição para que possa ver os bens do Senhor, ver a bondade do Senhor na própria vida, que não apenas olhe para o outro, não apenas olhe para o testemunho da TV, do YouTube, e olhe, muitas vezes com inveja, muitas vezes dizendo que para o outro foi mais fácil. Não, meu Deus, a Sua palavra está à disposição de todos. É só nós escolhermos pegar ou não, mudar ou não, aceitar o Senhor ou aceitar a nós mesmos, aceitar o mundo, aceitar o diabo, aceitar outras vozes, mas que cada um escolha ouvir a sua voz, que não escolha ouvir os próprios sentimentos, que não escolha aceitar os paradigmas, os nãos, as declarações que nós ouvimos durante uma vida toda, mas que venhamos a viver, meu Deus, as declarações, as promessas. Porque como nós vimos recentemente, meu Deus, nós já recebemos tudo. Tudo é nosso. Mas agora nós precisamos bater, nós precisamos procurar. Nós não podemos mais ficar na condição de pedir, mas de bater, de procurar, de agir, de fazer a nossa parte. Porque a parte do Senhor é tranquilo, nós sabemos. O Senhor já entregou. Mas nós precisamos dominar, precisamos tomar posse dessa terra, da nossa terra prometida. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Eu peço que o Senhor nos conduza, nos abençoe neste dia poderoso, que temos um dia, uma semana, um final de ano estrondoso, meu Deus, cheio de realizações, como o melhor ano da nossa vida, que nós declaramos todos os dias, porque nós cremos. Não é um hábito apenas, não são apenas palavras, é fé, é atitude, é perseverança, é resiliência. Então nos ajuda, Pai. Nós precisamos do Senhor, que possamos sair daqui muito mais abençoados do que quando entramos. Muito obrigado, Deus querido. Amém. Graças a Deus. Nós sabemos, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Aí muitas vezes nós falamos, não, claro que eu tenho fé. E a palavra diz, então mostra através das suas obras. Porque não adianta eu falar que eu tenho fé. Fé é ação, fé é atitude. Uma fé da boca para fora, uma fé religiosa, uma fé natural, uma fé inerte, uma fé morta. Como diz na palavra, aquele que tem uma fé, mas não tem obras, ela é morta. É como um corpo sem espírito. É como um pedaço de carne. Não tem vida, não tem resultado, não sai daquilo. É a mesma coisa uma pessoa que diz que tem fé, mas não tem atitudes de fé. Logo, ela é vazia. Logo, ela não vai vencer, ela não vai ter resultados, a vida dela não vai sair daquele lugar, porque simplesmente ela está com palavras, ela não tem atitudes, e fé é ação. Aqui, em Hebreus 4:2 diz assim, porque
também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Porquanto, diga comigo, pessoal, por favor, não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então nós vemos uma palavra, uma pregação que você não vive, uma palavra que vem, que sai da boca de Deus, mas na sua vida ela não cria vida, é uma palavra vazia, nada lhes aproveita, porque não estava misturada com a fé. Não adianta eu receber palavra e eu não misturar com a fé, eu não misturar com atitudes. Não adianta eu estar aqui sentado, aqui assistindo, aqui fazendo, porque a palavra não é para mim, é para nós. Não é só para você, é para mim também. É isso que nós temos que entender. Não adianta falar, não, eu vou numa igreja, eu tenho a minha religião, eu gosto daquela igreja porque ela é agradável, os obreiros são legais, e daí? O que tem mudado na sua vida? O que tem feito diferença na sua vida? Porque a palavra, as boas novas, havia sido pregada para eles também, mas nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé. Eram religiosos. Quantos de nós que ainda não mantém isso? Quantos ainda que não têm uma fé assim? Uma fé que ouve a palavra, mas não mistura com a fé. Recebe o ensino, mas não vai lá e pratica. Se justifica das mais diversas formas, e a gente sabe, nós sempre vamos ter uma boa justificativa. Nós sempre vamos ter um bom motivo para não fazer o que deve ser feito. É culpa do outro, eu terceirizo a responsabilidade, é culpa do diabo, porque o diabo luta demais comigo, é culpa do meu marido, da minha esposa, é culpa da sociedade, é culpa das injustiças sociais. Nós sempre vamos ter um bom motivo, um bom para nós, o nosso cérebro, o diabo. A gente fica criativo para ficar parado. A gente fica criativo para ficar estagnado, para ficar derrotado. E eu só ouço palavras. Mas se eu não vivo o que está escrito nesse livro, ele é apenas um pedaço de papel para você. Ele se torna apenas mais um objeto qualquer, inanimado, sem reação, sem vida. Mas quando aquilo vem, e você absorve, e você tira as justificativas, e você para de olhar para a direita, para a esquerda, para o homem, para a situação, para o diabo, para o problema, mas olha para Deus, aquilo salta, e aquilo vem para você, porque você mistura com a fé, você ouve, mas a palavra da pregação, nada lhes aproveitou, mas quando para você aproveita, quando você pega de verdade, quando você fala, eu pego o Espírito, eu tomo posse dessa palavra, da palavra profética, não é para você simplesmente falar, é uma declaração. Tudo que nós fazemos, certo ou errado, nós aprendemos por repetição. Então isso é uma atitude de fé. Repita palavras poderosas, declare palavras poderosas, creia no que você está falando. Do contrário, nada vai ser aproveitado na sua vida, porque não mistura com a fé. Esse ano eu vou fazer proezas, mas desde janeiro, desde o dia 1º de janeiro, eu continuo com a mesma desculpa. Eu não posso isso, eu não consigo isso, eu não fiz isso esse ano, por conta agora da crise, por conta agora da pandemia. Então a pandemia se tornou desculpa para tudo. Tem órgão público que não voltou a trabalhar com a desculpa da pandemia. Tem um monte de gente que justifica a sua vida, que justifica a quebra da empresa, que justifica o fim do casamento, que justifica problemas na sua saúde, porque é culpa da pandemia. Nós sempre vamos ter. Nós negamos que existiu uma situação? Não. Mas quanta gente foi abençoada? Quanta gente foi derrotada? Quanta gente progrediu? Quanta gente retrocedeu? Mas nós sempre vamos ter uma bela desculpa do porquê minha vida não anda. Mas quando nós tiramos a desculpa,
Como eu falei num culto, o povo, o exército de Israel, só fugiu do Golias porque eles tinham a opção de fugir. Eles podiam usar a opção de lutar ou de fugir. Davi não se deu a opção. Davi teve uma opção: enfrentar. Quando você tira a número 2, o plano B, você encara. Quando você tira o plano B da sua lista, você mistura com a fé, porque você só tem uma alternativa: é encarar a situação, é mudar, é parar de colocar desculpa, é parar de colocar impedimento, é parar de se achar pequeno, fraco, frágil. Isso quem quer que você pense é o diabo. Porque se você lê em Gênesis, nós temos tudo, nós somos feitos à imagem de Deus. Mas muitos querem se achar à imagem de qualquer coisa, de um coitado, de um miserável, de um infeliz, de um desfavorecido, de um injustiçado. E aceitam, porque é mais fácil na cabeça dela não fazer nada. Mas é claro, é mais fácil cruzar os braços. Mas a vida real, com certeza, não vai ser mais fácil. Vai ser de tristeza, frustração, perda de tempo, de vida. Aqui, em Hebreus 3:19, diz assim, vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Entrar onde, pessoal? Fala para mim. Entrar aonde? Na terra. Fala, na terra. Não puderam entrar na terra pela incredulidade. E o que é incredulidade? É a inatividade, é a passividade. É você ficar aí quietinho, de braços cruzados, passivo, sem ação. E aí? Vai ficar às margens da bênção. Vai ficar na porta da bênção. Cada um de nós tem a sua terra prometida. Mas muitos não entram nessa terra prometida. Porque ficam lá, incrédulos, reclamando. Porque aquele gigante, a gente parece gafanhotos diante deles. Aí vai ver lá na frente Raabe, a gente estava desesperado, porque nós sabemos o Deus que vocês têm, o que Deus fez por vocês. Se o Deus de vocês arruinou o Egito, o que Ele vai fazer com a gente? Não, mas o problema, nós nos parecemos como um gafanhoto. Eu pareço um inseto diante desse gigante. Pois é. Então, fica aí, às margens da sua terra. Fica aí, às margens da terra prometida, e nunca entra, nunca tem uma saúde abençoada, nunca tem uma família abençoada, nunca tem uma vida financeira próspera, nunca tem nada abençoado na vida, porque fica na incredulidade. Cada um de nós tem a sua terra prometida. Deus quer que você tenha todas as bênçãos, porque as bênçãos, a riqueza desse mundo, as coisas lindas, abençoadas que Deus criou, é para que nós venhamos a desfrutar. Não é para o ímpio usar no pecado, é para o justo usar para abençoar mais pessoas. E nós vemos tantas pessoas, tantos ímpios, usando as riquezas, construindo coisas para a sua própria destruição, para destruir outras pessoas, para colocar uma cultura errada na vida das pessoas, na mente dos jovens. E cadê o povo de Deus? Cadê aqueles que são os escolhidos? Aqueles que creem no Senhor Jesus e são herdeiros conforme a palavra que foi liberada para Abraão? Cadê essas pessoas que entram e tomam posse, que são como Caleb e Josué? É certo que venceremos? O Senhor já nos deu essa vitória? O Senhor já nos entregou? Mas não, eu vou ficar aqui parado, de braços cruzados, esperando o gigante morrer, esperando Deus fazer alguma coisa. Deus já fez. Deus já te deu condição, já te tirou da escravidão, já te alimentou, já te protegeu, já cuidou de você para que você chegasse e tomasse posse. Então toma posse. Por causa da incredulidade não puderam entrar na terra.
Por causa da incredulidade, não vencem o orgulho. Por causa da incredulidade, não são pessoas íntegras. Continuam na mentira, na falsidade, na fofoca. Continuam quebrando alianças, quebrando princípios. Continuam fora da terra, porque não obedece, não mistura a palavra com a fé, não se posicionam de forma correta. Aceitam a cabeça do mundo, aceitam as ideologias, a mentalidade errada, aceitam a religiosidade, aceitam que o diabo é mais forte do que Deus, aceitam que o gigante, que a muralha, que a dificuldade é mais forte do que Deus, e perdem anos com más escolhas. Perdem anos. Nós vemos, no caso de Ana, no caso do povo de Israel, 40 anos e não entraram ainda. Perderam tudo. Só ficou lá queimando no sol, só ficou lá comendo terra, comendo areia. E não conseguiram nada. Quantas pessoas ficam aí à margem da terra, podia entrar, podia participar ter as vinhas plantadas já pelos povos, os rebanhos, mas não. Vão viver de maná, vão viver da água que Deus tira da rocha, vão viver na dificuldade, só com o mínimo, vão viver por um tempo, foi necessário, mas agora você está aqui na terra, você já passou por um processo, você não precisa ficar, deserto é uma passagem. Tem gente que está 10, 20, 30, igual o povo, 40 anos, 38 anos, 40 anos, falando de problema. Ah, porque minha vida está assim. Puxa vida, não acaba nunca. Ah, porque minha vida está igual ao Jó. Não está não, porque você não tem atitude de Jó. Muitos gostam de falar do problema de Jó, mas não da superação de Jó. E é isso que nós temos que aprender. Jó não é exemplo de sofrimento. Jó é um exemplo de superação. Jó é um exemplo de integridade. Nós não podemos pegar, eu estou passando pela prova. Jó terminou 2 vezes melhor. E nós? E quem fala esse tipo de coisa? Está terminando melhor? Se tiver, ótimo, perfeito. Mas se estiver continuando piorando, aí tem um grande problema. E o problema nunca está em Deus. O exemplo de Jó é de vitória, de superação, não é de sofrimento não. É um problema, foi um período, um curto período que ele teve em relação à vida que ele teve. Ele viu gerações, ele ainda pôde viver para ver os netos, bisnetos. Então é isso que nós temos que entender. Muitos não entram na terra prometida porque ficam aí parados, se justificando só para o mal. Ah, minha vida, estou numa prova, estou passando pelo funil, estou passando pelo deserto, estou passando pela luta como Jó. E daí? Já passou. Você não vai tomar posse? Você não vai superar? Você não vai manter a sua integridade? Como Josué, Caleb, Jó? Então assim, é para pegar só na conveniência. É para pegar o exemplo do sofrimento, mas e da vitória? E da superação? Cadê? Aqui, ó, eu vou ler alguns versículos porque o foco não é esse. Aqui em 1 Samuel 1. Havia certo homem de Ramataim, zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. No 3. Todos os anos, então olha lá, Eucana, no 3 agora. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Ok? Para por aí. Então nós vemos, esse homem, quem é esse homem? Eucana. Eucana buscava a Deus. Eucana buscava relacionamento com Deus. Mas nós sabemos que a fé é individual. Eu posso orar por você, uma mãe ora pelo filho, um pai ora pelo filho, uma esposa ora pelo marido,
E chega um ponto que aí acabou. Você abençoa o filho, você abençoa o casamento, você abençoa as pessoas, mas chega um momento que a fé, a pessoa tem que exercitar. A minha avó, ela orava pelos filhos. E chegou um momento que os filhos tinham que ter as suas experiências. A minha mãe sempre orou pela família. Mas chegou um momento que a fé dela não podia mais mudar a minha vida. Chegou um momento em que eu tive que me posicionar. Hoje eu oro pelas minhas filhas, mas vai chegar um momento que eu não vou conseguir passar de um ponto. Elas vão ter que ter o relacionamento, elas vão ter que entregar aquilo que Deus está requerendo. Então, a fé, o Eucana buscava, mas a fé é individual. Eucana tinha fé, Eucana fazia ofertas dobradas para que Ana engravidasse, porque ele amava ela, ele queria que ela fosse feliz. Mas os resultados são individuais. Ana só acompanhava. Ana é daquele tipo que estava nos cultos, está participando. Ana é daquele tipo que faz o evangelismo, que é obreiro, que fica na porta, que recepciona as pessoas, que até ora pela vida das pessoas, mas não mistura a palavra com a fé. Não entrava na terra prometida. Ana não conseguia conhecer a bênção, o bem do Senhor para a vida dela. Por quê? Porque ela acompanhava o Eucana. E o que ela fazia? Ao invés dela reagir, ao invés dela descruzar os braços e ter uma atitude correta, ser ativa, ser corajosa, o que ela fazia? 7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Pois é. Muita gente sofre. Muita gente, inclusive, fala isso. Muita gente até tenta pegar algum crente que não está preparado e usa esse tipo de argumento. Mas se Deus existisse, o mundo não estaria como está. Se Deus existisse, não ia ter fome, não ia ter acidentes de carro, não ia ter câncer, não ia ter nada se Deus existisse. Então essa é a teoria. Deus não existe porque existem coisas ruins. Não. A fé é individual. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos as possibilidades, a oportunidade de escolher obedecer, entrar na terra ou ficar às margens dela, comer na areia, não vivendo as bênçãos, temendo o gigante. Não, mas Deus me tirou do Egito, Deus me tirou da escravidão, Deus é o Deus vivo, é poderoso, que abriu o mar. Ok, e ele parou lá atrás? Ele mudou? Ele não tem condição agora de derrubar esse gigante? Ele não tem condição de mudar essa situação? Por que ele só ficou lá naquela situação? Então, muitas vezes é uma falta de inteligência, de lógica, que a pessoa viu o poder de Deus, mas aí no problema seguinte, agora eu não vejo mais a possibilidade, Deus não tem como fazer, porque agora, poxa vida, agora ficou difícil? Nunca foi difícil? Na verdade, sempre foi fácil para Deus. Sempre será fácil. Mas cadê a disposição em fazer acontecer? Então, ao invés dela tomar uma atitude, ano após ano, ela ia, chorava, reclamava, não comia, chamava atenção, se vitimizava, como o mundo é duro, como o mundo é injusto, como minha vida não sai do lugar, a culpa é de Deus, a culpa é da Eucana, a culpa é da Penina, a culpa é da vida. E segundo o historiador, ela ficou nessa vida aí pelo menos uns 25 anos. Então você imagina, considerando que elas casavam muito cedo, vamos supor, jogando baixo,
15 anos, ficou até os 40. Mais um pouco, se ela não se posicionasse, não seria um milagre necessário, seriam 2. Seria quase um milagre de Sara já. Que já não ia ter mais óvulo, então ia precisar de 2 milagres juntos. Então aqui não fala que esse era o problema, fala que ela não era porque ela tinha que entregar alguma coisa. E nós sempre temos que entregar o que Deus pede. Porque Deus não responde choro, Deus não responde problema, Deus responde o quê, pessoal? Fé. Deus responde fé. Deus não vai responder porque você está passando por uma doença, por uma crise no casamento, pelo desemprego, por uma situação adversa. Deus não vai responder necessidade. Deus não vai responder choro. Deus não vai responder porque você é mais sofrido que o outro, que tem uma história pior do que o outro. Não, sempre tem uma história triste por aí. Deus vai responder a fé. E a fé é atitude. E durante muito tempo, o Deus da Ana era o Deus Filho. O Deus da Ana não era o Deus vivo. Qual tem sido o seu Deus? O que você ainda não entregou para Deus? Nós temos que entender isso. Ela ficou aí pelo menos uns 25 anos com a vida parada. Ela podia ter abreviado muito esse tempo, mas ela preferiu manter. O povo de Israel podia ter chegado já e dominado, mas não. Vamos ficar mais 38 anos e ainda não vão entrar. Nós podemos ter a fé do Lázaro ou a fé de Abraão. Nós podemos ter a fé do cego ou a fé do paralítico. Eu quero ver. E do paralítico, ninguém me ajuda. E eu acho que Jesus, para não perder a viagem, para fazer, eu nunca mais vou passar por aqui, deixa eu ajudar esse sujeito, porque pelo amor de Deus, né? Levanta, pega as suas coisas, pega a sua maca e anda. Porque para alguns ele fala assim, a sua fé o salvou. Mas Jesus era tão incrível que naquela situação ele falou assim, vai, levanta logo, vai, acorda, para de vitimismo, para de reclamar, para de ficar chorando, para de ficar aí parado no mesmo lugar, levanta, vai, mexe essas pernas aí, sai desse lugar, você tem disposição para ficar aqui 38 anos, então se levanta, você tem a disposição para fazer algo diferente. Então é isso que nós temos que ver. Você tem disposição para ficar parado 38 anos, 25 anos, seja quanto tempo for, só chorando, só reclamando, só falando que não dá, que não consegue. Então levanta, tenha disposição de misturar com a fé, de agir diferente, de reagir de uma forma correta. E quando tem o sacrifício correto, quando tem a fé correta, os resultados são rápidos. Quando ela entendeu, no 10, e com a arma... a arma é boa. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, porque aqui ela era uma humilhada, aqui na sociedade ela era humilhada. Uma mulher que não dava filhos, a outra dava filhos, qual é o problema dela? Que maldição que ela tem? Que pecado que ela cometeu? Se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não esqueceres da sua serva, mas lhe deres um filho, ou seja, agora o Deus não é mais o filho, agora eu entreguei, como Abraão entregou o filho para Deus, porque Deus queria Abraão, e ela entregou o filho dela, porque Deus queria ela. E deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Assim, na manhã seguinte, eles se levantaram. Lembra que no 1, o que eu falei? No 3, na verdade, todos os anos, esse homem subia de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Mas aqui, depois que ela se posicionou,
Eles, na manhã seguinte, eles se levantaram, Eucana e Ana, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Ela parou de acompanhar, ela parou de assistir culto, ela parou de esquentar o banco da igreja, ela se posicionou, ela tirou aquilo que era mais importante para ela e ela entregou para Deus. Ela deu o seu sacrifício, o sacrifício verdadeiro para Deus. Não adiantava Eucana fazer muita coisa, chegou um momento que aquilo parou. Não tem como a fé do Eucana atingir a Ana. Não tem como a minha fé atingir a minha esposa se ela não se posicionar. Eu posso orar, pedir misericórdia para Deus. Deus pode ter misericórdia, mas o que ela tem que pagar, o que ela tem que passar, o que ela tem que entregar, eu não posso entregar. O que você tem que fazer, o que Deus está exigindo de você, ninguém pode fazer. É isso que nós temos que entender. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Eu hei de ter isso. Não, chega desse papo. Deus está te pedindo alguma coisa. Qual tem sido o seu Deus? No caso dela, ela queria o filho. Ela queria parar de ser vista como a humilhada, como a amaldiçoada. E o que ela fez? Depois que ela entendeu, depois que chegou ao limite do sofrimento. Nós não precisamos esperar chegar ao limite do sofrimento. Se Deus não falou nada de diferente, é porque não tem nada de diferente para fazer. É para eu fazer aquilo que eu já sei lá atrás que eu tenho que fazer. Muitas vezes nós vemos, mas Deus não me responde. Deus já falou lá atrás. Deus não vai mudar de opinião. Deus não vai ficar igual muitas vezes a gente tem que fazer com criança. Repetição, fala 2, fala 3, fala 10, fala 20, fala 50 vezes. Uma hora vai entrar. Deus já falou. Deus já falou o que você tem que fazer. Você já sabe qual é o sacrifício, qual é o filho, qual é a oferta que você tem que fazer para Deus. Aqui, ela tinha que dar um filho. O filho que ela nem tinha, mas era o Deus dela. Ela queria o filho tanto que aquilo se tornou o ídolo dela. E Deus não divide. Deus não tem como dividir o seu templo, o seu altar. Ou eu entrego o meu sacrifício, ou eu continuo amarrada a Ele, eu continuo ancorada com Ele, eu não saio do lugar, mas eu estou afundando com o meu ídolo. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo Deus deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Então, quando nós entregamos, quando nós sacrificamos de verdade, não da boca para fora, mas no coração, a resposta vem rápido, porque eu destravo aquilo que estava parado na minha vida. Eu destravo, explode, sai, agora abriu essa porta, porque eu parei de ficar procrastinando. Eu parei de ficar pensando que Deus vai mudar de ideia. Deus não vai mudar de ideia, porque o que Ele sabe que é bom para mim, Ele não vai mudar. Eu não sei o que é bom para mim, mas Deus sabe. Eu posso achar que sei. Muitas vezes vem um problema, vem uma luta, uma dificuldade, eu falo assim, o que eu vou tirar disso? E tem algo para tirar. Tem um aprendizado, tem uma experiência, você vai para outro nível, você abre portas. Mas nós temos que passar pelo processo. Aqui, no Êxodo 23, 14, diz assim, 3 vezes por ano vocês comemoram uma festa, fala comigo, em minha honra. De novo, pessoal, em minha honra. Em honra de quem? De Deus. No mês de Abibe, o mês em que vocês saíram do Egito, comemorem a festa dos pães sem fermento, como eu ordenei. Durante os 7 dias da festa, não comam pão com fermento. Fala comigo, que ninguém, mais forte, que ninguém
venha me adorar sem trazer uma oferta. Que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Por que que Ana foi respondida? Porque ela fez uma oferta ao Senhor. Não era aquela oferta que Eucana fazia. Ela fez uma oferta do coração. Ela entregou o filho dela. Por que que Abraão foi tão poderoso, tão abençoado? Porque ele entregou aquilo que ele mais quis na vida. Deus tinha dado tudo para ele, mas ele queria ainda o filho, que era o mais importante para ele. E ele entregou também. Ele mostrou, Deus é o mais importante. E aqui nós vemos que não se compra Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas tentando comprar Deus. Ah, eu vou vir aqui na igreja, vou fazer a campanha, vou dar meu dízimo, minha oferta. Você não está comprando Deus. Entende isso? Você não compra a bênção no céu. Deus não precisa de dinheiro. Tudo vem dele. Por que que nós não podemos nos apresentar? Ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Por que que nós não podemos nos apresentar diante do Senhor sem uma oferta? Sem ter algo para entregar a Ele? É porque nós queremos comprar a bênção? Não. É porque vocês comemoram uma festa em minha honra. Você não compra a Deus, você honra a Deus. Você mostra que Deus é o seu melhor. Você mostra que para Deus aquilo não é o mais importante, mas Deus é o mais importante. Ele quer ser honrado. Ele quer que você entregue aquilo que para você é o mais valioso, para mostrar que Deus é o mais valioso para você. Os magos, quando trouxeram presentes para Jesus, eles trouxeram para honrar o nosso rei. Eles trouxeram o incenso, a mirra, o ouro, para honrar o nosso Salvador. Nós vemos aqui, em 1 Samuel 9, 7 e 8, o seguinte: Saul disse a seu servo: se formos, o que lhe poderemos dar? A comida de nosso saco de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isso ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. 3 gramas. 3 gramas. Você tem noção que são 3 gramas? É assim, uma coisica. Não é nada. Mas eles tinham mais alguma coisa? Tinha ou não? Sim ou não, pessoal? Não tinha. Era o melhor que ele tinha. Esse servo deu o tudo dele. Deu o melhor que ele tinha. Podia ser 3 quilos, mas ele tinha 3 gramas. 3 gramas é o tamanho de uma aliança fina. É nada. Mas aqui, o Saul conhecia a lei. Ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Ele conhecia a lei. Ele conhecia a direção. Mas ele não tinha nada. E muitas vezes nós, na ignorância, até porque nós não conhecemos com profundidade a cultura dos judeus, muitas vezes nós, na ignorância, nós acabamos desvirtuando isso e passando batido. Não temos nenhum presente para levar. O que poderemos dar? Darei isso ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho. Ele não estava pagando o Samuel, não. Samuel, quem que é o Samuel? O homem de Deus. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Eles não estavam entregando para Samuel, eles estavam entregando para Deus, porque Samuel representava Deus. É isso que nós temos que entender. Deus quer ser honrado. Ele quer ser honrado com o melhor que nós temos, com os nossos sacrifícios. Deus quer ser honrado com o melhor dos nossos presentes, com aquilo que nós tanto sonhamos. Nós mostramos que o que nós mais sonhamos é Deus. Saul sabia.
Então, mas ele não tinha o que entregar. Mas ele tinha 3 gramas, não era nada. É coisa insignificante. Mas ele honrou com o melhor que o servo tinha. O servo ainda emprestou para mostrar realmente que Deus usa quem Ele quer. Que não tem, como diz na palavra, não tem judeu, não tem gentil, não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher, não tem escravo. Aqui, ó escravo sendo o abençoador. Ele honrou a Deus, porque Samuel representava a Deus. Então, muitas vezes, tem aquela cabeça medíocre, muitas vezes, quando a pessoa fala de dinheiro, a pessoa fala, não vou, eu vou lá comprar minha bênção, eu vou lá entregar meu dízimo para o pastor. Não, você está honrando a Deus, você não está pagando nada, você está devolvendo, você está honrando. E muitas vezes nem isso é o melhor. Aquele tinha 3 gramas e aquele foi o melhor dele. Mas, por exemplo, no caso de Ana, o melhor dela era o filho, que ela nem tinha. No caso deles, eles tinham 3 gramas. É o que eles tinham lá. Ana tinha o sonho, tinha um filho. Então, cada um sabe qual é o seu melhor. Cada um sabe qual é o seu sacrifício. Tem gente que é muito disponível para ajudar financeiramente, mas não tem disponibilidade quando a coisa é interna, quando é do coração. E Deus está olhando isso. Aqui o melhor deles era os 3 gramas de prata. Mas nem sempre para todos é isso. Para alguns é o filho, para alguns é o cônjuge, para alguns é a saúde. Cada um tem o seu sacrifício, cada um tem o seu tesouro, cada um tem o seu melhor. Então nós vemos, Ana tinha o Samuel, Abraão tinha Isaac, o servo tinha prata. O que nós temos sacrificado? O que nós temos para entregar ao Senhor para que Deus olhe para nós? Para que nós venhamos a chamar a atenção do Senhor? O que nós temos de valioso que muitas vezes nós estamos guardando ainda? O que nós temos de valioso que nós temos que entregar para Deus para que Ele nos honre? Para que a nossa vida saia do lugar, para que nós venhamos a entrar nessa terra, porque nós entendemos, o mais importante não é isso, é Deus. E quando eu entendo, mudança radical, a Ana mudou radicalmente, mudança radical, a resposta vem rápida. Então quando eu mudo radicalmente, quando eu entendo, eu pago o preço, eu ouço a palavra, eu misturo com a fé, eu ajo, eu penso, eu faço como Deus espera de mim, a resposta é rápida. No ano seguinte, no tempo apropriado, a Ana deu à luz ao filho. Então, não adianta eu ficar procrastinando. Eu posso passar 20, 30, 40 anos, sendo que eu podia ter pago o preço lá atrás, já entendido, já visto exemplos, já aprendido com outras pessoas que venceram e passaram pelos processos. E vencer, não esperar que Deus vai mudar de ideia, mas entender que Deus sabe o que é melhor para mim. Entender que enquanto eu ficar aqui segurando o meu tesouro, eu só vou ter aquilo. Eu só vou ficar com as minhas 3 gramas de prata, não vou ser coroado o rei. E Deus tinha grandes planos para Saul, como Ele tem para mim, tem para você. Mas cadê a atitude? Saul tinha tudo. Saul tinha grandes planos, Deus tinha grandes planos para Saul, para libertar o povo, para ser uma bênção. Mas ele preferiu criar novos deuses. O Deus trono, o Deus imagem, o Deus reinado, o Deus coroa, mas não o Deus Deus. Ele escolheu outros deuses. E ele foi derrotado, ele foi sendo arruinado, porque o tempo que ele gastava, a energia que ele gastava, ele podia usar para Deus, como Davi fez. Davi buscava a Deus e Deus supriu tudo, porque a palavra diz isso, busca o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas são acrescentadas. Muitas vezes nós vemos pessoas amarguradas,
frustradas porque elas buscam todas as demais coisas, buscam o financeiro, buscam o casamento, buscam a empresa, buscam a saúde e não buscam Deus. Então aprenda isso, sacrifica. O que falta ainda ser entregue? Mude radicalmente para que a resposta seja rápida, para que o negócio desenrole. Considerando que o cálculo do Flávio Josefo estava certo, no ano seguinte ela recebeu a vitória, mas ela perdeu 25 anos. Quanto tempo será que nós vamos ainda perder? E muitos talvez nunca entrem na terra prometida. Muitos continuam ainda com o povo de Israel. Podia ter entrado rapidinho, passado pelo processo, vamos lá, mas escolheram ficar comendo areia. Então entenda, nós trazemos ofertas para honrar a Deus. Nós não chegamos diante de Deus de mãos vazias. E é o que nós temos que entender. Às vezes a gente passa e não percebe, porque a cultura, e a gente não entende. Mas isso é importante para a gente conhecer. Ninguém vem a me adorar sem trazer uma oferta, porque é em minha honra. Não é você comprando Deus, não é você comprando Samuel, não é o presente para Samuel, é honrando a Deus, porque Samuel representava Deus. Então eles deram o melhor que eles tinham. Tudo que eles tinham, na verdade. Não era o melhor, era tudo que eles tinham. Jesus, quando nasceu, os magos foram presenteá-lo, mas ele não precisava de ouro, ele não precisava de incenso, ele não precisava de mirra. Ele só foi para ser honrado. Porque até pela tradição que nós recebemos aí da Igreja Católica, a gente acredita que Jesus era pobre, que José e Maria eram pobres. Eles eram descendentes direto, de sangue real. Eles eram descendentes de Davi. Eles eram ricos. Mas a tradição mostra, não eram os coitadinhos. Não, eles eram abençoados. Aquele ouro, aquela mirra, aquele incenso, tudo de mais valioso, não era para ajudar eles. Vou dar uma força aí para vocês, viu? Recém-nascido dá muita despesa, né? Então, aí esses são os presentes. Não. Eles chegaram para adorar, para honrar. E é isso que nós temos que entender. Nós já temos tudo. É só nós colocarmos em prática. Quais ainda os sacrifícios que nós não entregamos ainda? O que eu ainda estou segurando? E o tempo está passando e Deus não vai mudar de ideia. Então eu tenho que acordar, eu tenho que despertar, eu tenho que me levantar como Ana se levantou. E parar de só acompanhar o Eucana todos os anos para adorar, mas não adoro nada, só acompanho. Parar de ficar sentado, parar de ficar dormindo, parar de ficar procrastinando e agir, e me levantar e ter uma atitude correta, ativa, positiva. E entregar, o que eu tenho? Eu só tenho 3 gramas, o que vai mudar isso? É o melhor que você tem para honrar a Deus. Entrega o seu melhor para Deus. Entrega o seu coração. Entrega os seus ídolos, seus deuses para Deus. Qual que é o seu ídolo? O que ainda quando você pensa, se eu perder isso, eu estou perdido. Se eu perder isso, minha vida acabou. Não, se você perder Deus, é que sua vida acabou. Analisa, o que você tem segurado ainda? Será que é imagem? Será que é orgulho? Será que é religiosidade? Será que é avareza? O que falta entregar? Entrega para Deus. E a resposta vai lá, vai ser rápida, vai deslanchar. Olha aqui, passou 25 anos, mas no ano seguinte ela já estava com a vitória. Podia ter poupado tanto tempo de sofrimento, mas muitos precisam chegar ao limite do sofrimento, ser humilhado, ser envergonhado, passar por tanta coisa, aí paga o preço. Podia ter feito mais cedo, mas ok, melhor do que se nunca tivesse vivido como o povo de Israel, nunca viveu, morreram todos no deserto. Então, vamos despertar, vamos representar bem a Deus, vamos ser pessoas que honram a Deus com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com a nossa saúde, com a nossa família.
com tudo que nós temos à disposição, que nós venhamos a honrar a Deus da forma correta. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Coloque a mão no seu coração e vamos falar com Deus um momento. Para e analisa. Feche seus olhos. Fala com Deus nesse momento. O que tem que ser sacrificado ainda para que Deus te honre? O que você tem que fazer que você sabe que tem que fazer? O que você tem que deixar que você sabe que tem que deixar? Mas você quer ficar aí demorando. Quer ficar aí pensando, não, depois eu vejo isso, depois eu penso naquilo, depois isso daí também não é tudo isso, será que não? Vou passar a vida toda, como Ana, num banco de igreja, acompanhando alguém, mas eu saio, eu sou humilhado, eu estou chorando, eu estou sendo envergonhado, o tempo está passando, eu estou ficando mais velho, eu não estou conquistando nada de diferente, eu não estou vivendo há um ano melhor do que o outro, como tantos têm vivido, eu não vou contar meu testemunho, porque eu não tenho o que contar, porque eu não pago o preço, só estou assistindo o outro, só estou batendo palma para o outro, só estou na condição de aplaudir. Por que você não nos coloca na posição de ser aplaudido? Por que ao invés de eu gastar uma energia falando que o outro teve essa sorte, teve essa facilidade, eu também não começo a fazer a minha sorte? Começo a ter mais disposição para mudar? Começo a trabalhar minha mente de verdade? Não falar que eu estou tentando. Não, quem tenta não consegue. Para de tentar e consegue logo. Para de ficar chorando, reclamando, vou ficar sem comer, vou ficar sem ir na igreja, eu vou me separar, eu vou trocar de cidade, eu vou trocar de emprego, eu vou trocar de igreja. Troca. Nós, quanto mais fugimos do problema, mais ele está pertinho de nós. Quanto mais você fica aí, demorando, enrolando, procrastinando, se justificando com uma boa justificativa, claro, com uma boa desculpa, vai continuar sendo uma desculpa, vai continuar sendo um bom motivo, mas a sua vida vai continuar parada também. E quando nós não avançamos, nós estamos retrocedendo. Quando nós não crescemos, nós estamos diminuindo. Então o que tem que ser entregue ainda? O que você tem que fazer para honrar o Senhor de verdade? O que você está segurando e você não entrega para Deus? O que você está segurando aí? O que você ainda está procrastinando? O que você está ainda mantendo orgulho? O que você está com medo ainda? Está com medo de gigante? Eles é que estão com medo de você, porque eles sabem o Deus que você tem, mas muitas vezes você não sabe o Deus que você tem. Então se posiciona nesse momento, fala com Deus um momento e se comprometa de verdade, sem mais uma promessa vazia, sem mais um medo. Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? Você vai ser abençoado. Mas e se... Para. Se você não mudar, você só vai ficar como está. Não tem o que temer, é só você saber, vai continuar igual. Igual ou pior. Não igual ou melhor. Mas você quer desenrolar mesmo? Você quer deslanchar? Então entrega, sacrifica. O que tem que sacrificar? O que você ainda sabe, mas não entregou ainda para Deus? A Ana, quando ela cansou, ela se levantou e entregou o filho dela. E ela nem tinha esse filho. Mas ela falou, se o Senhor me abençoar
aquilo que eu tenho de mais valioso eu vou entregar para o Senhor. E o Abraão? Abraão já tinha. O dele já estava garantido aos olhos dele. Mas o mais importante era Deus. Deus proverá o cordeiro para si. Ele vai ter a sua oferta para que ele seja honrado. Cadê, pai? Cadê o cordeiro? Deus vai prover para si o cordeiro. O cordeiro, o sacrifício, a honra. Porque eu não posso chegar diante de Deus com as minhas mãos vazias. Então se entrega para Deus de verdade. Tenha a atitude certa. Defina agora. Saia daqui diferente. Não saia como chegou, não. Não termine esse culto, quem está na transmissão. E, bacana. Assistiu o culto de terça-feira. Não. Não termina igual, não. Não deixa o mal roubar mais um dia, mais um ano, mais uma chance, mais um portal que você tem, para que a sua vida seja abençoada. Não veja como mais um culto dentre tantos que você assiste, do que você acompanha. Não seja mais um na multidão. Não fique como Ana. Ano após ano isso acontecia. Ano após ano ela chorava. Ano após ano ela estava frustrada. Ano após ano ela estava infeliz. E ano após ano ela ia supostamente para adorar a Deus. Será que você está ano após ano fazendo as campanhas, mas áreas da sua vida não mudam? Porque você ainda não entregou aquilo que vai honrar a Deus. Você ainda tem mantido coisas que você não tem que manter mais. Então para de gastar tempo, para de jogar sua vida fora. Paga o preço agora. Tudo que você entrega para Deus volta muito melhor para você. Você não perde nada. Você não perde nada quando você dá o melhor para Deus. Você não perde nada, lembra disso. Deus só vem para acrescentar, é o diabo que vem para tirar. Ele vem para roubar, matar, destruir. Dele não vem nada bom. De Deus vem tudo de bom. Então entenda. Mistura a palavra com a fé. Porque se você fala, não, eu creio, cadê a obra? Não, eu confio, então entrega. Não, eu quero mudar, então muda dentro. Muda dentro. Eu quero mudança na minha vida, no meu casamento, na minha saúde, muda dentro. Não queira mudança sem mudar internamente. Não queira mudança fora. Não queira mudança nos seus filhos, não queira mudança no seu trabalho, sem que a mudança parta de você. Sem que a fé, os hábitos, a palavra, a reação, as atitudes mudem primeiro em você. Ano após ano ela buscava, ela acompanhava o marido. Ano após ano muitos estão na igreja. Ano após ano muitos fazem campanha. Ano após ano muitos participam de muitas coisas. Mas ano após ano a vida tem sido melhor? A vida tem progredido? Tem tido avanço? Analisa isso na sua vida. Analisa o que está tão de errado. Paga o preço agora. E o preço nem é tão alto. Porque o preço alto é uma vida de perder anos, décadas muitas vezes. E podia estar lá na frente. Mas eu estou aqui segurando. Estou aqui segurando. Não segura mais nada. Dá para Deus, entrega para Ele. Meu Deus querido. Meu Deus querido. Fala, meu Deus, aquilo que eu não consegui falar. Fale no íntimo dessa pessoa, meu Deus. Para que ela entregue o que é necessário. Para que ela se entregue ao Senhor de forma correta. Que ela se abra, meu Deus, e que ela entregue o seu melhor. Que ela entregue, meu Deus, aquilo que nós devemos trazer para honrar o Senhor. Nós precisamos te honrar, meu Deus. Nós precisamos te honrar com a nossa vida, com o nosso coração, com o nosso melhor, Pai.
Abençoa o nosso povo. Que cada um se posicione, meu Deus, e saia daqui determinado a ter uma vida diferente, a entregar o que é necessário para que a coisa deslanche, para que a vida flua, para que saia daquela etapa e vá, suba degraus, novos sonhos, novos projetos, sem chorar, sem reclamar, sem murmurar, sem incredulidade, porque a incredulidade mostra a desconfiança no Senhor, mostra que nós não confiamos de verdade no Senhor. Então que cada um misture a palavra com a fé, e a fé é atitude. A fé é a atitude de confiar e agir com a certeza de que o Senhor está trabalhando em nosso favor sempre. Somos nós muitas vezes que retardamos as vitórias, que não passamos para um outro nível, vivemos naquele processo porque não passamos naquele teste. Então abençoa, meu Deus, o nosso povo, que temos pessoas abençoadas, poderosas, fortes, desprendidas, meu Deus, de tudo, porque querem estar presas ao Senhor, querem te honrar, querem ser pessoas que entregam, meu Deus, facilmente, como nós vemos no caso de Abraão, no dia seguinte, na manhã seguinte, que já estava obedecendo, porque ele queria o Senhor, ele queria que o Senhor fosse o melhor que ele tinha, como Davi. Que cada um entenda, meu Pai, a necessidade de sacrificar para te honrar. Então que cada um pague o preço agora, sacrifique, meu Deus, aquilo que o Senhor tem exigido há tanto tempo, uma mudança de caráter, de vida, de relacionamento com o Senhor, sem essa instabilidade, sem altos e baixos, sem uma vida fria, morna com o Senhor, mas vida quente, de atitudes, meditando dia e noite, vigiando, para que não se desvie, nem para um lado nem para o outro, mas que se mantenha no caminho certo. Então abençoa, meu Deus, o nosso povo, que saia daqui, meu Deus, cada um de nós, a começar por mim, com metas, com decisões, com coisas estabelecidas, com aquilo que tinha que ser sacrificado, que já tenha sido sacrificado, para que a coisa flua, para que a nossa vida tenha uma explosão de vitórias, e que nós nunca mais sejamos os mesmos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, fala profundamente, abençoa cada um que aqui está, cada um que está, meu Deus, ouvindo à distância, que a palavra chegue, impacte cada uma dessas pessoas, e que possam ser altamente abençoadas e abençoadoras, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, amém